Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Então, para quem assistiu o vídeo anterior, estou aqui fazendo uma dobradinha, certo? Semana abençoada aí, né? Com muitas ações, graças a Deus. Como foi a de vocês, pessoal? Eu já aproveito então para comentar, né? Desse modo, para que vocês também comentem aqui comigo. Então, é uma honra, uma satisfação desenvolver esse trabalho aqui com todos. Já inicio o vídeo agradecendo a todos os inscritos no canal e também aqueles que estejam aqui pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, aqui eu sou Gislane Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e meu canal, portanto, fala sobre saúde. A saúde não só a contexto do físico e da mente, mas sobretudo uma saúde melhor a nível do emocional, do nosso campo energético, para nos compreendermos melhor aí nesse mundo, nos situarmos, né, para bem mais do que uma fisiologia humana, nos compreendermos na epigenética da saúde, uma PNL, recursos a nível de uma metafísica, explorarmos como podemos ser cada vez mais saudáveis, compreendermos como a doença chega, qual são essas ilusões que elas ainda precisam ser descortinadas como véus, né, que a gente tira naturalmente, obtemos mais em autoconhecimento, sim. E se você se conhece, Centelha, se você honra obter conhecimento sobre quem é você e começa a querer de fato, né, deixar essa impregnação aí para responder esta pergunta simples: quem é você? Mas me diga quem é você, sem dizer-me o seu nome, sem me falar a sua data de nascimento, sem me contar a respeito da sua filiação, sua nacionalidade, tá certo? Então é sobre isso, quem é você. Você entendendo-se melhor, naturalmente está pronto para compreender não só você, mas o que está espelhando do externo para dentro. Pois a sua visão ela é ampliada dessa forma, quando você introspecta e percebe que no fundo fazemos projeções o tempo todo. Então a realidade do mundo é aquela que confere a bagagem que você já compreende. Então você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas no viés de relacionar as suas próprias experiências, projetando, espelhando, tá certo? Então nós só enxergamos o mundo com a capacidade a qual nós nos deixamos compreender em saberes, ou seja, adquirindo conhecimento, colocando em prática formas melhores de agirmos no mundo. Então, mais do que reagirmos a tudo que nos acontece, conseguimos viver aí no estado, adquirirmos permanentemente os bons ensejos de acompanharmos a vivência no presente, no agora. Então, é sairmos um pouquinho, né, dessa dualidade, é experimentarmos esse nos honrarmos diante do merecimento que somos filhos de Deus. Então somos seres maravilhosos, complexos, honrados, sim, só se a gente deixar com que isso se concretize em nossa vida, né? Então, autoconhecimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é imprescindível. Portanto, meu canal fala sobre saúde, sim, em honras aí, que quando você descobre qual é a causa de tudo que lhe acontece, você já está pronto para sanar as dificuldades, para observar que os conflitos só chegam para que você dê solução a eles. Então, tá certo? E se ausentado dessa saúde em 100%, né, você retorna para essa saúde conforme vai se reequilibrando, saindo dos processos de doença. E ao lembrarmos que fundamentalmente a doença não é só materializada no físico, sim, porque quando o corpo fala que tem doença, é sinal de que já se desgastou muito a nível dos corpos sutis, ou seja, envolve a nossa psique. Então não são só processos mentais, são processos de alma, se falamos em psique. E naturalmente, podemos aí elaborar melhores soluções a contexto de vivermos com as nossas emoções. Nós começamos a controlar as emoções ao invés de deixar com que elas nos controlem pelo ego, né, da reatividade. Então é sobre isso, né? Autoconhecimento, verdades, autoamor. Então nós poderemos ter um vislumbre do que é isso. E deixamos de colocar condição para nos amarmos. Então já estamos prontos para pararmos de nos culpar. Logo, não enviesamos estes fundamentos de justificar culpa ao outro, julgamento ao outro, crítica ao outro, discriminação e condenação ao outro, tá certo? Então, tudo aquilo que você é capaz de fazer pelo outro é o que você já consegue fazer por si.
Então vamos nos amar cada vez mais, por mais que a gente não saiba amar o outro, o mundo, a gente simplesmente honra o respeito ao próximo. Logo, o autorrespeito a gente se dá como mais-valia, né? Pois somos sim seres honrados, complexos, e não precisamos, né, deter esta complexidade de uma vez só. E o caminho para o despertar é esse, é ter bastante ânimo, porque não sabemos de nadinha. Então vamos honrar o lema socrático, só sei que nada sei, quanto menos eu sei, mais eu sou em Deus. Já dizia o nosso mestre Jesus, eu sou o que eu sou. Então responda a minha pergunta, quem é você? Estamos aí, né, adentrando já na segunda quinzena de março 2026, né, configurando-se aí não tão fácil, assim como nunca o foi, né, só que agora pelo descortinar dos véus que estão ocorrendo, parece até que é mais complexo, mas no fundo não. Isso tudo que está vindo à tona sempre existiu, mas tinha muita cortina de fumaça e ainda há. Então é necessário que a gente se compreenda nesse contexto todo, e jamais adentrarmos em questões de medo, pois vamos lembrar aquilo que a gente põe foco e vibra é o que aumenta no nosso campo. Então vamos pôr o foco onde? No autoconhecimento, no autoamor. Assim chegará mais do mesmo e nós vamos ajudando a dissipar as trevas do mundo. Então é assim que a gente auxilia o todo, Deus, o Criador. É sendo melhores conosco mesmos, sem a presunção da gente sair mudando o outro e todo mundo. Não, não, não. A gente só pode se aperfeiçoar. Portanto, ao outro a gente não tem poder algum, né? Então, nós só podemos nos melhorar. E, a começar, tentando responder essa pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Eu diria que todos somos um. A contexto de iniciarmos aí, né, esse enovelamento, puxarmos o fio da meada e mais do que isso, iniciarmos com propósito a tudo. Então, sem mais delongas, quem está aqui comigo, gente, já deixa o like de vocês, é sempre uma honra, uma satisfação. Ativem o sininho para continuarem recebendo meu conteúdo, comentem, compartilhem com aqueles que possam gostar e também com aqueles que ainda não ouviram falar a respeito, tá certo? Aqui eu sou Gislane Abadia, sou fisioterapeuta e terapeuta, e meu canal, né, fala sobre saúde em todos os aspectos de imaginarmos e sermos. Leitura 69ª. Leitura de número 69. Seja 0,1% melhor todos os dias. Já gostei do título. Não crie a ilusão que você cuidará de suas finanças com toda a maestria e propriedade da noite para o dia. Cultivar novos hábitos para cuidar melhor do seu dinheiro é um processo. É necessário estudar dia a dia sobre investimentos, saber avaliar as melhores oportunidades, controlar seus impulsos e por aí vai. Tudo depende de sua dedicação e disciplina para construir os resultados tão esperados. Contudo, se você for 0,1% melhor todos os dias na gestão das suas finanças, já será um enorme resultado. Se você hoje tem R$0 ou está negativado e conseguir chegar a poupar R$10.000 ao longo de um ano, por exemplo, já estará em um caminho muito próspero. Passo a passo, você constrói a situação financeira tão sonhada. Gente, isso aqui é interessante, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer uma boa matemática a nível de compreendermos que devagar a gente vai ao longe, né? Então, é do simples que a gente chega no complexo. É do micro que chegamos ao macro, daquilo que a gente deseja. Então, 0,1%. Então, isso seria uma relação ínfima, né, do que a gente pode contribuir. Se todos os dias nós começarmos a fazer aquela velha pergunta, né, que eu sempre digo, qual o propósito disso na minha vida? Sobre o que, Gi? Sobre tudo. Alguém falou com você e você teve melindre sobre aquela pessoa. Nossa, ela falou alto comigo, ela gritou comigo, ela quis me desonrar perante as outras pessoas. Não, gente, às vezes isso é reação do ego, né? Não é sobre isso.
Vamos lembrar que aquilo que a gente está pronto para julgar o outro ter feito é um viés de consideração, é a nossa atenção seletiva. Vocês sabiam que a neurologia, né, a neurofisiologia humana, ela traz que nós não temos só um mental a nível de identificarmos que temos puramente uma forma de pensar. Nós temos N formas de pensarmos. O que eu quero dizer disso? Será que nós estamos pensando com o cérebro enviesado em crenças que nos limitam? Ou será que nós estamos naquela dinâmica melhor elaborada, a confiar no todo, a não entrar em melindres, a não entrar em questão de culpar o outro, criticar, a condenar as diferenças, pois o outro, obviamente, tem uma individualidade bem diferente da sua. Então não tem nenhum humano, gente, igual ao outro. Então, por mais que você passe pelos mesmos estudos, por mais até que você passe pelas mesmas condições de vida e os mesmos contextos, será diferente. Pois você tem aí uma mente diferente, você tem suas formas de reagir às emoções ou de agir. Você tem a sua forma fundamental em ter a sua saúde e o seu vigor físico, a nível energético, daquilo que você é capaz de criar ou co-criar, consciente ou inconsciente, diretamente ou indiretamente. Então, o humano, ele carrega o cerne da questão que ele veio para evoluir. O que eu quero dizer com isso na sua profundidade, né, da informação? Aquilo que chega até nós é fundamental para que a gente se compreenda melhor. Então, o espelho qual mostra a careta que a gente faz ou o sorriso que a gente dá para ele está simplesmente retratando. Olha, estão chegando situações não tão boas em você, né, na sua vida, em contexto de trabalho, financeiro, familiar, em todas as suas relações sociais, na sua saúde, porque ela se fundamenta nisso. A sua saúde na completude é observar você sem limites. Você é um ser que deve compreender-se de modo integral. Então tudo influencia. Quantas pessoas dizem, né? Ah, não, mas isso aqui não é sobre isso. É sim, gente. Tudo que chega até você é aquele geralzão de informação. Mas aí eu pergunto sempre, você quer iniciar por onde? Então, que a gente não se detenha nessa questão de que separação que a gente faz, né, do que vem a contexto de aprimoramento moral e ético nosso. Então, quantas pessoas não compreendem isso? Elas acham que vieram para evoluir só a nível didático, a nível de adquirir conhecimento, a nível do intelecto. Inteligência cognitiva não é nada sem inteligência emocional. E quem é que auxilia esse burilamento emocional, moral e ético nosso, do humano? As relações sociais. Então, quantas pessoas, né, estudam na equivalência de adquirir informações e recursos e conhecimentos que o próprio dinheiro traz, mas ela não se habilita a ser melhor 0,1%. Gi, você está misturando financeiro com saúde? Sim, com certeza. O meu canal é sobre isso. Vocês vão ver que tudo converge, é similar. Aí a gente só precisa fazer a seguinte pergunta: por onde você quer começar? Você vai ver que em todos os contextos da vida, se você tem uma mente próspera, você será próspero em todos esses contextos. Agora, se você tem uma mente que vibra na escassez, ela será de escassez fundamental em todos os outros contextos da vida, né? Então, como eu costumo dizer, para a gente ser próspero no financeiro, é sinal de que já estamos prósperos em tudo o que nos chega, né, gente? E sabe o que é que me trouxe aqui ao mental agora, nesse exato momento? Olha que bênção, né? Então, para a ideia desse título simples, seja 0,1% melhor todos os dias. Sim, centelha, seja melhor. Então, quantas vezes a gente acorda e se depara com influências nada boas, mas tudo indica que é aquilo que você, né, que nós damos conta de buscar. Então, quantas pessoas não fazem essa vigília
no aprimoramento próprio. Em que sentido? Acordam, não tem sua rotina, já começa ali, ó, a liberar rios da vida do outro, já está se comparando, já está em sensação de menos-valia, no mínimo, porque se ela, por exemplo, está visualizando Instagram, vamos colocar aí uma relação entre esse 0,1%? No Instagram, gente, as pessoas só mostram 0,1% do que elas são, né? Então a gente não mostra o que nós estamos sofrendo, não para falar que somos vítima. Honra quem você é, honra toda a dificuldade que você passa, honra essa forja bruta que está te lapidando constante. Então sai um pouquinho dessas relações sociais a nível de se mostrar constantemente. Porque as pessoas só mostram o lado bom. E se você acorda... Olha, eu estou dando só um exemplo, hein? Então, se você acorda e ao invés de começar a agradecer a Deus pelo ar que você respira, começar a ter uma melhor consciência corporal, sentindo o seu corpo, que ele está perfeito, e ainda que você tenha alguma dor, alguma questão a ser melhorada, começa a agradecer agora mesmo, Deus te dar essa oportunidade de discernir o que é preciso melhorar. É uma honra você identificar a graça e a misericórdia de Deus em tudo que há, em todos os contextos da sua vida. Então, gente, não tem indivíduo que não tem problema. E por que será já abrir ali, né, ampliar a sua vida diante, na verdade não é nem ampliar, é se afugentar ao que aquela primeira informação do dia que você consumiu te remete, é sensação de menos-valia. Foi se você já abre o celular, a contexto de olhar a grama verdinha do outro, você vai estar envezado nisso, se comparando o dia inteiro. E vamos lembrar, gente, até o nome do canal, vamos ver quem ama mais, não é para você competir com o outro, é para você se declarar a essa competição todos os dias. Honra quem você é. Só você sabe a dificuldade da sua mente para fazer tudo aquilo que confere de melhor você buscar na sua vida. E se ainda você tem desânimo, se ainda você se vê aí muito enovelado em conflitos, seja muito bem-vindo. O mundo é sobre isso. Não tem humanos perfeitos, gente. Estamos aqui para dar vazão a isso, a sermos mais saudáveis. E quanto mais nós conseguimos sermos saudáveis, nós vamos compreender todo esse adoecimento que acontece na humanidade. Porque somos o espelho. O que acontece lá fora é fundamental que a gente saiba resolver essa parte no conflito que nos cabe. Pois é a alteridade, isso é da psicologia humana. Nós só conseguimos identificar no externo aquilo que conhecemos, onde? Dentro de nós. Então, nós julgamos o tempo todo aquilo que não gostamos em nós. Nós criticamos o tempo todo em sentido de nos criticarmos. Nós julgamos o outro porque estamos nos julgando. Então se perdoa. O mestre já pediu. A gente não precisa nem ficar aqui conversando muito, né? Na convergência de que tudo confere ali um bem para aqueles que honram a Deus. Sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O que é esse amar a Deus, gente? É respeitar. Então, quantas vezes a gente briga conosco? Se você briga com você está brigando com Deus dentro de você, pois você é filho dele, você é obra-prima dele, até que você saiba se lapidar para poder se enxergar como obra-prima do Criador. Então, gente, é a sua essência, a nossa essência é divina, mas aí nós vamos nos camuflando, né, acorrentando em tantas camadas, né, são as camadas de cebola que eu falo, é o nosso cebolão, e temos que tirar uma camada por vez, para descortinar os fatos, né, que vão revelar, dar fundamento a essas causas que criaram todos esses efeitos que vêm retornando até nós, paralelo às vivências sociais. Então não adianta a gente fugir do mundo, não adianta fugirmos de nós mesmos. É sobre isso o mundo. Então quando você acordar, olha um bom hábito aqui, seja melhor 0,1%, vamos começar honrando quem nós somos, toda a dificuldade que você passa, só você para retratar ela. Seja melhor para consigo mesmo. E você não vai precisar provar nada para ninguém, tá?
Seja melhor com você, a despeito daqueles que não te veem como você é. Gente, centelhas, vamos aqui nos situar no que é fundamental. Ninguém vai enxergar você como você é. E não importa. Mas honra a Deus, Ele te enxerga. Honra a Deus. Logo, se você confia nele, trabalhando em você, você é o seu melhor aspecto de lapidação. Mesmo que 0,1% todo dia, numa constante, em querer ser melhor. Larga essa questão de competir com o externo, tá? Ao externo você só agradece. Como assim, Gia? Acontecem coisas ruins, como eu vou só agradecer o externo? Sim, honra com gratidão. Vibra em prosperidade. Tudo aquilo que te acontece vem para que você enxergue a solução diante de problemas. Enxergue o lado bom diante daquilo que por hora é ruim e você ainda não soube, né? Destrinchar, identificar o que aquilo está remetendo para você resolver na parte que lhe cabe como conflito. Então, se você ainda identifica que existe o lado negativo, bom, dê honras a isso, agradeça, pois você poderá identificar o lado positivo. É sobre isso. Tem gente que confabula e não consegue reter. Então vamos começar aqui, é 0,1%, é do simples. Começa hoje mesmo mudando seus hábitos. O convite aqui do canal é sobre isso. Muda seus hábitos, seus comportamentos. Agora tem pessoas que querem fórmula milagrosa. Então, ele faz votos de um 2026 honroso, no entanto, ele é o mesmo todos os dias. Então, se você quer resultado diferente, dirija ações diferentes em torno da sua vida, com disciplina, com determinação e fazendo-se aquela perguntinha sempre. Qual o propósito disso? Pergunta para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. E Ele não está no externo. Você pode até se afugentar de ti por hora. Então, às vezes vai ser necessário você procurar um terapeuta, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, seja lá quais as pessoas, né? N profissões. Estamos aqui para isso. Cada qual, né? Fazendo aí, dando as honras àquilo que sabe fazer de melhor. Nos servir a Deus mais do que profissionalmente. Mas não se afugente de ti muito tempo. Nós todos somos um, então servimos de ferramenta fundamentalmente uns para com os outros. Mas quando você cala a mente e entra para identificar suas emoções, entra no seu interno, a sua psique, junto ao mental desprovido de ego fraco, começa a tornar-se forte e mostra essa forja bruta, o seu lapidar. O ego saindo da fraqueza de ser, né? O ego saindo da fraqueza começa a tornar-se forte em individualidade. Sim, pois o ego é um benefício só para aquele que já está pronto para dominá-lo e não deixar com que o ego fraco o domine. Sim, é isso que você ouviu. O professor Hélio Couto, inclusive, de ressonância harmônica, ele sempre diz isso. Ele faz essa comparação. O ego não é ruim. O ego fraco, sim. Ele te controla. Já quando você está pronto para se individualizar, para se aceitar, e identifica que ninguém vai ser você, assim como você não precisa competir com o outro, você não vai ser o outro. Você só pode ser o seu melhor. Então é para além de obter recursos, você sendo um humano melhor 0,1%, um bocadinho por vez, tá? Então, uma ínfima melhora que você faz na sua vida, nossa, gente, porque tem pessoas que estão aí há anos de vida, décadas e décadas, né? E não colocaram isso ainda como impregnação genuína de aprimoramento. Então, gente, mais do que sermos uma centelha divina que rebrilha mais em individualidade, é tentarmos despertar para honrarmos Deus dentro de nós como centelha divina, individuando. Então, isso inclusive confere outro vídeo, mas não para agora. Pessoal, todos aqueles que estiveram aqui comigo até o momento, gratidão profunda, já deixo o like de vocês, e mais do que deixar o joinha, comentem, ativem o sininho para continuarem aqui comigo, compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que possam gostar, e também com aqueles que ainda não ouviram falar a respeito, tá certo? Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês, gratidão profunda, namastê!